responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Levante suas mãos. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer e ser portador da palavra de Deus. É uma honra ter ela aqui com a gente. Professora de Fundamentos da Fé, Sâmia Rocha, minha líder, minha mãe espiritual. Sâmia faz parte do Ministério Verbo da Vida, do Rema Brasil, desde o início, desde o princípio. Amém? E eu sei que Deus tem muito para falar através da vida dela para vocês. Amém? Então estejam com o coração bem disponível, estejam prontos para o que Deus quer comunicar ao coração de vocês. Amém? Porque a palavra vai de encontro com as expectativas do coração de vocês. Amém? Sâmia, você é bem-vinda. Aleluia. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Amém? Você está animado para receber a palavra? Amém. Glória a Deus. Gostei da empolgação de vocês. Então, acredito que você está aqui pelo convite de alguém, ou na realidade um folder, um panfleto chegou na sua mão e você está dizendo: o que é que eu estou fazendo aqui? Que escola é essa? E por que é que eu tenho que estudar nessa escola? Não é? E talvez você pense que a gente está aqui para vender o peixe da gente. Mas na realidade nós estamos aqui para vender o peixe de Deus. Amém? O nosso interesse não é ter alunos, o nosso interesse é fazer discípulos. Assim como Jesus Cristo falou que nós deveríamos propagar essa palavra e fazermos discípulos para que nós pudéssemos resplandecer a vida de Deus através de nós. Amém? E eu sei que dentro dessa perspectiva, dentro dessa ideia, muitas pessoas se desviaram desse propósito. Porque a nossa intenção não é simplesmente criar ou fazer um discípulo que fique apenas esquentando o banco da igreja. Esse não é o propósito pelo qual nós somos criados. Amém? O propósito pelo qual nós somos criados é para que nós possamos resplandecer ou sermos a expressão de Jesus aqui na terra. Se nós não estivermos andando como Jesus andou e fazendo o que Jesus fez, nós não estamos entendendo qual foi a proposta de Deus para nós. Não é verdade? Porque Deus já parou para prestar atenção que eu acredito que quando você nasceu de novo, você entendeu o que é nascer de novo, você sabe que você passou de um reino de trevas para um império de trevas, de um império de trevas para um reino de luz. E essa mudança que houve não era para a gente simplesmente mudar de religião. Não é verdade? Porque se fosse para mudar de religião, amados, existem religiões que não cobram ou que nos deixam ter uma vida muito mais livre na carne, não é verdade? Que dá muito mais concessões para a gente fazer o que a gente quer? Existem. E porque muitas vezes a gente simplesmente se rendeu para a proposta do Evangelho de Jesus Cristo. Porque essa palavra tocou a nossa vida. Porque essa palavra tocou o nosso coração. Porque essa palavra veio e mexeu com algo dentro de nós e disse: espera aí, eu nunca senti uma paz como essa. Algo é diferente. Essa palavra é diferente, esse lugar é diferente. Agora, se tudo é diferente, nós também temos que ser diferentes. Não é verdade? Porque nós não viemos aqui simplesmente para fazermos apenas parte de uma religião. Nós viemos para continuarmos a proposta que Jesus deixou. Quando ele deixou os discípulos e disse: olha, eu estou indo, mas eu vou deixar o Espírito Santo para ser o ajudador de vocês, para ajudar vocês a quê? A sobreviver nessa terra? Não. Jesus disse: eu vou deixar o Espírito Santo para que ele seja o ajudador de vocês, para preparar vocês para a obra que os tenho chamado. Amém? Então eu sei que muitas vezes nós temos um jargão que dizemos assim: Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito na sua vida. E às vezes a gente pensa, amados, que isso é privilégio apenas de alguns. Mas isso não é privilégio apenas de quem é chamado nos 5 dons ministeriais ou chamado para estar aqui no púlpito. Deus tem um propósito para todo filho e criatura que Ele criou. Amém? Então olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus tem um propósito para a sua vida. Agora a pergunta é, não é se você tem um propósito, porque isso nós sabemos que temos.
A pergunta é: você sabe qual é ele? Será que você sabe? Ou será que você ainda está naquela fase onde você diz assim: quem sou eu? Para onde vou? Onde estou? O que será de mim? Né? Oh céus! E na realidade, amados, nós temos visto que nesses últimos tempos, a igreja de Jesus Cristo tem sido uma igreja de muito mais perguntas do que respostas. Já parou para prestar atenção? Quando isso vai acontecer? O que será da minha vida? Como eu vou resolver minha situação? Como eu posso resolver meus problemas? Eu nasci de novo, eu amo a palavra, eu amo Jesus, mas não sei, eu percebo que falta algo dentro de mim. O que é? Como eu faço isso e aquilo? Nós temos sido um povo de mais perguntas do que respostas. E nós estamos errados sendo assim. Porque nós somos o povo que devemos ter as respostas. Porque temos o manual que explica todas as coisas. Se nós temos um manual que explica todas as coisas, por que temos tantas perguntas? E é aí onde eu te digo, a nossa proposta é exatamente tirar e esclarecer essas perguntas que você tem, te dando não apenas respostas, mas te ensinando como você mesmo obter as suas respostas, tendo conhecimento, revelação e comunhão com essa palavra. Amém? Amados, nós temos que entender que se para as coisas naturais da nossa vida nós devemos nos dedicar, muito mais nós devemos para as coisas espirituais. Porque as coisas naturais da nossa vida, elas não têm o poder de alterar e de trazer soluções para aquilo que não tem jeito. Mas as coisas espirituais, elas não apenas têm a capacidade e o poder de afetar toda a nossa vida, como resolver tudo nela. Amém? Então nós devemos nos dedicar para as coisas espirituais tanto quanto nós devemos nos dedicar para as coisas naturais. Agora, se nós nos dedicamos, deixa eu dar um exemplo para você. Se para nós termos uma profissão, aonde nós vamos desempenhar aquela função para o resto da nossa vida, e nós devemos pensar bem nas nossas escolhas, e quando nós decidimos ter uma determinada profissão e fazermos um vestibular naquela área, nós ficamos dentro de uma sala de aula, no mínimo 4 anos para sermos um bom profissional, ou pelo menos para termos a base de termos uma boa profissão. O que você acha que nós devemos, ou como nós devemos ser, quando nós temos que ser bons naquilo que Deus nos chamou para fazer? Algumas pessoas dizem: mas esse curso tem duração de 2 anos, é muito tempo. Não, amados, é pouco tempo, porque ser crente não é apenas uma profissão que você desempenha quinta e domingo na igreja, mas é algo que você tem que aprender para ser até o resto da vida, e não apenas ser, e passar por essa vida rastejando como cristão, mas ser um excelente cristão que vai ser um reflexo de Jesus Cristo aqui na terra. Amém? Então, para ser um bom profissional, ou para aprender uma profissão, você tem que passar 4 anos dentro de uma faculdade e ficar se especializando, se você quiser ser um bom profissional. Agora imagina, por que nós devemos pensar que para as coisas de Deus, colocar, amados, a Bíblia debaixo do braço é suficiente para nos tornar um bom cristão? Você está comigo? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Eu quero te dar hoje alguns exemplos para fazer você pensar por você mesmo. A nossa intenção não é fazer simplesmente ou pegar uma mensagem e colocar ela de garganta abaixo, sem levar você a pensar e você mesmo entender o porquê das coisas. Mas eu quero que hoje à noite, eu quero levar você a pensar na sua própria vida. E você fazer hoje uma análise do que você está vivendo hoje, como cristão, como filho de Deus. E eu quero que você hoje pense, imagine uma situação assim. Imagine um homem de 1,80 m de altura, atleta, ou melhor, que era um atleta, mas que por algum motivo ele teve uma desnutrição na vida dele, e ele ficou muito enfermo, e ele foi parar na UTI de um hospital e chegou a pesar 45 quilos. Aí eu te pergunto, esse homem, um homem de 1,80 m com 45 quilos, ele é forte ou é fraco?
Vocês concordam? Todo mundo aqui concorda que ele é um homem fraco? Agora, se a gente parar para pensar direitinho, um homem de 1,80 m com 45 quilos, ele tem capacidade de fazer muita coisa? Ele tem capacidade de correr? Mesmo ele sendo um atleta? Não. Ele tem capacidade de levantar peso? Não. Ele tem capacidade de exercer as funções diárias e as obrigações básicas do seu dia a dia? Não, ele não tem. Porque um homem de 1,80 m com 45 quilos, ele está o couro e o osso. Deixa eu te dar outro exemplo. Quem aqui já ficou um dia inteiro sem comer nada? Como foi que você chegou no final do dia? Não é? Você simplesmente chega no final do dia. Eu já fiquei um dia inteiro sem comer nada. E, amados, no final do dia, a minha cabeça parecia que ia explodir de enxaqueca. Já não conseguia pensar direito, porque os meus pensamentos ficaram embaralhados. Meu humor ficou péssimo. Se passasse o vento na minha frente, eu era capaz de morder o vento. E a única coisa que eu queria era não ver ninguém, ir para casa e comer e dormir. Porque você não tem mais ânimo nem coragem de fazer absolutamente nada. Não é assim. Você fica irritado, você fica desgastado, você fica confuso, você fica estressado. Tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que ficam passando mal. Não é assim, gente? Por quê? Porque naturalmente falando, o nosso corpo físico precisa de pelo menos 3 refeições por dia. Não é assim? Café, almoço e janta. Não é verdade? Aí você diz, Sâmia, mas eu só preciso de 2, eu não gosto de tomar café, eu almoço e janto. Mas você precisa de comida. Porque a comida que você ingere, o que é que ela causa? Aquela comida, amado, ela é transformada em energia. E aquela energia, ela alimenta e fortalece todas as funções vitais do seu corpo. A habilidade de andar, de se mover, de funcionar, de pensar, ela vai alimentando, ou seja, em outras palavras, ela te dá combustível para você fazer e desempenhar as necessidades básicas da sua vida, do seu dia a dia. Não é verdade? Então, se você, para fazer as coisas básicas do seu dia a dia, estudar, trabalhar, varrer a casa, cuidar da sua família, ou fazer o seu trabalho, enfim, seja a função que você desempenha, se você precisa de pelo menos 3 refeições por dia para ser um pouco forte, suficiente para desempenhar essas coisas, como você acha que você vai ter um espírito forte dando um lanche frio uma vez por semana para ele? Tem alguém aqui ou já foi para casa? Você está entendendo? Como você quer ter força para se posicionar na palavra, para ter bom ânimo, para ter a paz, a alegria, para resistir o pecado, para resistir o diabo, para resistir os teus sentimentos e bombardeios na tua mente, achando que frequentar a igreja 1 ou 2 vezes por semana vai te alimentar suficiente para você ser forte espiritualmente? Se vocês não disserem um amém, eu vou cantar. Você está entendendo? É por isso que tem tanto crente fraco. Aí, voltando para o homem de 1,80 m com 45 quilos, que é atleta. Eu chego para esse homem e eu digo para ele, irmão Crustácio, isso é meu pastor que fala, porque ele diz, Crustácio é um nome que ninguém tem. Então, não tem perigo de ninguém se ofender com esse exemplo. Irmão Crustácio, levante dessa cama e corra. Deixa eu te dizer, por ele ser um atleta, ou por ele amar correr e fazer exercícios, o desejo dele é correr. E ele pode olhar para mim e dizer, irmã Sâmia, eu quero, eu desejo, eu tenho tanta vontade de fazer, mas eu não, consigo. Então, muitas vezes, nós queremos andar em santidade, nós queremos não pecar,
Nós queremos resistir ao diabo, vencer sobre todas as coisas, nós queremos ser fiéis. Nós queremos ter pensamentos do alto, nós queremos ser uma bênção para Deus, mas muitas vezes não estamos o quê? Conseguindo. E não é porque não queremos, é porque o quê? Estamos debilitados. Estamos fracos. Muitas pessoas estão pensando que eles não estão conseguindo fazer essas coisas por culpa do diabo. E eles estão dizendo, a culpa é do diabo, ou a culpa é do pastor, ou a culpa é do irmão que não me visita, que não deixa a digital na minha testa. Não, amado, a culpa não são dessas coisas, porque hoje eu vou te mostrar pela palavra que a responsabilidade de você estar assim não é de nenhuma dessas coisas. Se o diabo não existisse, minha vida não teria problema. E é aí que eu vou te mostrar que você está enganado. Talvez você esteja aqui dizendo, Sâmia, eu não tenho problema com o diabo, meu problema não é o diabo. Mas se não existisse a minha sogra na minha vida, eu estaria feliz da vida. E eu também vou te dizer que o teu problema não é tua sogra, nem é o teu pastor. Então, por favor, me diga qual é o meu inimigo. O que é que se levanta contra mim, que não permite eu ser forte para ser uma bênção? Não. Eu vou te mostrar. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Quero ver no final da aula quem vai continuar me amando. Quem me ama aqui? Quero ver no final da aula quem vai continuar me amando. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 4. Eu te garanto que Oséias está na Bíblia. Oséias, capítulo 4. Qualquer coisa, você vai lá para o índice, vê o número da página que acha mais rápido. Quem for encontrando vai glorificando aí, vai dando amém. Quem encontrou, diga amém. Então, olha só. A gente vai fazer uma aula hoje bem participativa. Eu vou fazer perguntas e vocês respondem, tá bom? Então, vamos lá. Oséias capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: o meu povo. Essa expressão, ou esse versículo começa dizendo o meu povo. Esse versículo, quem está falando aqui é Deus. Então, se Deus está falando, e Ele está dizendo, o meu povo, Ele está especificando com quem Ele está falando, sim ou não? Então, com quem é que Ele está falando? Com o mundo? Com o ímpio? Com os falsos profetas? Ele está falando com quem? Conosco. Ok? Com o povo dEle. Certo? Então, Ele está dizendo o seguinte, o meu povo está o quê? Está o quê? Pronto. Olha só, nós temos que aprender, a primeira coisa que nós precisamos aprender para absorver as informações que a Bíblia contém é ler pausadamente, entendendo o que está escrito. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui no versículo é que Deus está falando com o povo dele. Então, Deus não está falando com ímpios, Deus não está falando com falsos profetas, Deus não está falando com pessoas que não têm aliança com ele. Deus está sendo específico com o povo dele. Segunda coisa, o versículo diz, o meu povo está sendo. Então, está em que tempo, está em que tempo verbal? Passado, presente ou futuro? Presente. Então, ele está falando da atualidade, ok? É tempo presente. E o que é que o povo de Deus está sofrendo no tempo presente? Está o quê?
Então, o povo de Deus, no tempo presente, está sendo destruído. Então, sendo destruído, significa que isso é uma ação contínua. É algo que está acontecendo. Não é algo que aconteceu e passou, não é algo que ainda vai acontecer. Mas a própria Escritura diz que o povo que pertence a Deus está sendo destruído. Agora, ele vai dizer por quem? O meu povo está sendo destruído por causa do diabo. Por causa do encosto que tem neles. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta oração. Jejum? Não. Opa! Está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Olha só. Deus mesmo está dizendo que aquele que destrói a nossa vida não é o diabo? Isso é tempo para você pensar. Não, amados, não é o diabo. E porque a Bíblia fala, e o próprio Jesus, algumas pessoas já podem estar pensando, Sâmia, o próprio Jesus disse que o ladrão, se referindo ao diabo, vem somente para matar, roubar e destruir. Então quem destrói é o diabo. E você está dizendo que não é? Não, eu não estou dizendo. A Bíblia e Deus está dizendo. Então, o que é que está acontecendo aqui? Parece que Oséias 4,6 diz uma coisa e João está dizendo outra? Não, amados. É porque a arma que o diabo usa para te destruir é falta de conhecimento. Ok? Agora, deixa eu te explicar. O que significa a palavra conhecimento? Conhecimento significa saber, ter informações sobre, conhecer ou ter noções de algo. Eu te pergunto, existem pessoas que eles não sabem o que têm. Então, aquilo que você não sabe que tem, você não pode usufruir. Quem aqui já encontrou dinheiro? Você estava em casa, de repente você mexendo na sua bolsa, na sua carteira, ou colocando a roupa para lavar, de repente você colocou, foi olhar e, rapaz, descobriu uma nota de 10 reais ou de 50 reais. Quem já aconteceu isso aqui com você? Como você ficou? Alegre, né? Agora, vamos pensar de uma seguinte forma. Vamos imaginar que você chegou em casa com aquele desejo de comer aquele pãozinho de queijo, delícia, mineiro, gostoso, com um cafezinho da tarde. Aí você pegou, chamou a pessoa e disse, rapaz, eu vou lá na padaria, vou comprar um pãozinho quentinho. Quando você abriu sua bolsa, não tinha dinheiro. Aí você disse, não acredito que eu vou tomar hoje meu café só com bolacha. Quando você queria comer o seu pão de queijo. Aí, logo depois que você terminou de comer, de tomar o seu café, no mesmo dia ou no outro dia, você mexendo nas suas coisas, você encontrou aquele dinheiro. Eu te pergunto, você tinha o dinheiro no dia anterior? Sim ou não? Tinha. Ele era seu? Era. Mas você usufruiu dele? Não. Por quê? Porque você não sabia onde ele estava. Ou não sabia que tinha. Então você foi privado de algo? Sim ou não? Você queria pão de queijo e você comeu bolacha. Não é? Você foi privado porque você não tinha o conhecimento de que você possuía o dinheiro para comprar o pão. Deixa eu te dizer uma coisa. A falta de conhecimento vai te privar
de verdades e de promessas e de direitos que nós temos em Cristo, amados, que nós temos o direito de andar, de usufruir, de provar, e o diabo está cegando o nosso entendimento, trazendo preguiça, trazendo letargia, trazendo desculpas, e a falta de conhecimento vai nos impedir de aproveitar daquilo que Ele já nos deu, porque pertence a nós, porque nós não estamos sabendo onde aquilo está. Está aqui ainda? Você está entendendo? A Bíblia, ela não foi feita, amados, para ficar aberta no Salmo 23 ou 91 em cima da estante da sua casa. Muito menos servir de desodorante, porque ela debaixo do seu braço, ou aberta na mesa, não tem poder. É quando ela se torna lida, conhecida, meditada e praticada, que ela se torna viva e eficaz para fazer tudo aquilo que está escrito e tudo aquilo que Deus diz que ela é capaz de fazer. Agora o diabo muitas vezes está olhando para o povo que foi lavado, redimido, comprado, justificado, santificado, dado o Espírito Santo, ungido, colocado à direita de Deus, andando como derrotado, pecador, miserável, declarando que ainda é verme rastejando por essa terra, e ainda sendo privado das heranças e das promessas, quando o diabo diz: eu consegui tirar deles e impedir que eles adquirissem o conhecimento, para que eles andassem como miseráveis na terra. Quando você é rei e sacerdote, e mais do que vencedor, e propriedade exclusiva de Deus. Você não vai usufruir do que você não sabe que tem. Agora, como você sabe se você tem preguiça de ler a Bíblia ou se você não acha importante estudar e conhecer as Escrituras? Não, isso é só para pastor. Ah, é? Pois eu vou te dizer, a Bíblia não diz que só pastor tem que ser exemplo e manifestação de Jesus na terra. Todo mundo que saiu e foi gerado por Deus tem a responsabilidade de ser como Jesus aqui na terra. E não apenas, amados, Deus está querendo cobrar que você seja um referencial, mas como um pai amoroso que Ele é, Ele também quer que você desfrute de uma herança que Ele já te deixou. Amém. Então, Deus está dizendo: o meu povo, o povo que eu escolhi para ser cabeça e não cauda, para andar por cima e não por baixo, e para ser mais do que vencedor, próspero e abençoado, está andando exatamente da forma contrária. Por quê? Porque não sabe o que possui. É a mesma coisa de você ter um filho e você dizer: filho, o que é meu é teu. E você vê seu filho andando como um mendigo, como um doente, como um miserável. Quando na realidade a casa do pai tem uma cama, tem comida, tem roupa, tem conforto, mas ele não usufrui. Os pais trabalham, amado, para dar uma vida boa para os filhos, para a família. Deus trabalhou e sacrificou Jesus Cristo para dar uma vida boa para a família. E nós estamos andando como sem teto, como sem casa, como sem pai, como sem herança. E quando sabemos que Deus tem uma coisa boa, nos comportamos como mendigos e não como filhos, porque nós estamos mais naquela: oh Senhor, pelo amor de Deus, me dá. Filho não pede e implora para ir na geladeira e comer. Filho entende que o acesso já foi liberado, ele só chega, abre a porta e come. Você está entendendo? Nós temos que conhecer. Nós temos que entender. Agora, você nunca vai se posicionar. Tem pessoas que dizem e que criticam: eles ficam dando ordens para Deus. Não, amado, ninguém aqui está dando ordens para Deus, não.
mas nós estamos tomando posse daquilo que o próprio Deus já nos fez. E muitas pessoas que não entendem o que a palavra diz, são essas mesmas que elas mesmos não abrem a Bíblia para saber e entender o que está escrito nas Escrituras, a respeito deles mesmos. Existem 3 coisas que nós precisamos entender, e entender bem, a respeito de 3 pessoas. Se você entender bem essas 3 coisas a respeito dessas 3 pessoas, a sua vida vai dar uma virada de 180 graus. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa, mesmo que você queira. E que 3 coisas são essas? Que 3 coisas são essas que eu preciso saber para que a minha vida mude radicalmente? Primeiro, quem é Deus? O que Deus é, o que Deus tem e o que Deus pode fazer. A primeira pessoa que você precisa conhecer é o que Deus é, o que Deus tem, o que Deus pode fazer. A segunda, quem o diabo é? O que ele é, o que ele tem e o que ele pode fazer. E a terceira é sobre você. Quem você é? O que você tem e o que você pode fazer. Agora, quando eu falo o que somos, o que temos e o que podemos, não é segundo o homem natural. Porque esse você já sabe muito bem o que você é, tem e pode fazer. Você sabe, e foi exatamente por causa disso que você veio para o Senhor, porque chegou um tempo que você entendeu que você não era tudo o que você queria, e Deus te deu uma proposta de mudança de vida. Então você não precisa continuar sabendo o que você é no natural ou na carne, como a Bíblia diz, porque isso você já sabe muito bem. Você já sabe as fraquezas que você tem, as limitações que você tem, os medos que você tem. O seu nome, aonde você mora, a sua herança. Toda a raiz da sua vida, da sua família. As suas situações, os seus problemas, o que você tem, as suas posses, a bagagem tanto de fora como de dentro. E as suas limitações, aquilo que você pode fazer e o que você não pode fazer. Amado, isso você já sabe muito bem. Mas quando eu digo descobrir quem você é, o que você tem, o que você pode fazer, não é mais no natural, porque no natural você já sabe, mas agora entender que uma vez que você nasceu de novo e Ele veio morar dentro de você, é o que você é em Cristo, o que você tem em Cristo e o que você pode fazer em Cristo. Porque Jesus, quando veio morar dentro de você, Ele não veio para que você continue se apoiando na força do seu próprio braço, porque agora você tem o braço forte do Senhor. Nós nunca vamos viver a vida que Deus tem para nós e fazer o que Deus quer que nós façamos nele, olhando para o nosso homem natural. Sabe por quê? Porque um dia a gente acorda, olha para o espelho, ou melhor, às vezes a gente nem quer olhar no espelho, porque a gente se acha um bagaço, uma derrota, a coisa mais feia do mundo. Tem dia que a gente se vê e já se acorda no maior pique e diz, nossa, hoje pode vir quente que eu estou fervendo. Pode fazer fileira de 500 demônios, vai sair só na olhada. Não é assim? Mas tem dia que nós acordamos, amados, e a gente se acorda e se sente o pó da minhoca. Ou seja, nada, né? Porque imagina uma minhoca que morreu e virou pó. Nada. A gente não se acha capaz, a gente não se acha amado, a gente não se acha inteligente, a gente não se acha apto. Tem dia que a gente está no fogo e o irmão chega e diz, eu preciso de oração, você nem termina ele terminar a frase. Você nem espera. Você já mete a mão na cabeça dele e faz aquela oração do fogo, canelinha de fogo.
E tem dia que se alguém chegasse, olhasse só para você, você percebesse que ele vai chamar você para orar, você já dá uma desculpa, corre e vai-se embora para casa. Não é assim? Seja sincero, amado, isso acontece comigo. E por quê? Porque nós estamos baseando a nossa fé e a operosidade de Deus na nossa vida pelos nossos sentimentos, emoções, raciocínios e capacidade humana. Quando Deus diz, não é mais através de quem você é na carne, você vai poder fazer tudo naquele que te fortalece, Deus. É por isso que muitas vezes nós temos o desejo de muitas coisas, mas por não entendermos essas coisas, não fazemos. Porque o nosso espírito, ele está alimentado com o que não devia. E quando você se alimenta com os relatórios humanos e naturais da sua própria vida, aquilo, amado, é como um parasita que gruda em você e suga as suas forças. E você fica desnutrido. Você não se sente capaz de muita coisa. E você é aquele atleta em cima da maca que mesmo tendo vontade de correr e mesmo tendo desejo de fazer, não tem a condição, porque você está olhando para a sua própria capacidade. Quando você busca no seu depósito, você não tem nada a não ser raciocínios e justificativas humanas, e muitas vezes doutrinas de homens que não traz libertação para a sua vida. Deixa você mais preso ainda. E eu vou te dizer, quando nós passamos por situações, eu já quero esclarecer, o evangelho de Jesus Cristo não é o evangelho de passe de mágica, nem de varinha de condão, que diz, vem para Jesus e você nunca mais vai ter problema. Mas é o evangelho que diz, venha para Jesus, mesmo você tendo problema, tenha bom ânimo, porque Ele te dá a capacidade de vencer o mundo pela sua fé. E ainda ser mais do que vencedor. Olha que coisa boa. Ele não apenas te dá a condição de enfrentar os problemas, mas te dá também a garantia de que você vai ser mais do que vencedor sobre eles. Agora, como? Passando a noite em claro, repreendendo Satanás, rasgando o diabo. Diabo, eu te rasgo, eu te cuspo, eu te costuro, eu te expulso, até ficar rouco. Mas a mente e a boca não tem palavras de fé sendo liberadas. E muitas vezes quando faz oração, é mais oração de fé e de oração de medo e de desespero e não oração de fé. Ai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, guarda meu marido que viajou agora, Pai, meus filhos que ainda não chegaram em casa, em nome de Jesus, Pai, não deixa que nada de mal aconteça. Que oração é essa? De medo. E a Bíblia diz que só existe uma. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, uma. Não é duas, não são duas, não são três. Só existe uma maneira de agradar a Deus. E não é, amado, fazendo vigília, nem fazendo culto do descarrego. A única maneira que nós temos de agradar a Deus se chama viver pela fé. Agora, se Deus diz, isso está lá em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6. Se a própria Bíblia diz, se o próprio Deus diz que existe uma maneira de agradar a Deus e se chama fé, por que nós estamos querendo agradar a Deus com obras? Por que nós achamos que pelo nosso muito pedir ou pela nossa muita oração nós vamos agradar a Deus? Porque muitas vezes as nossas orações são frutos de medo e de insegurança. Agora, Sâmia, mas a Bíblia diz que nós temos que ter obras. Sim, amado, mas essas obras são obras de fé. Oração de fé.
as coisas que nós vamos produzir na nossa vida é um resultado da fé na palavra de Deus que está estabelecida dentro de nós e operando dentro de nós. Não devemos pensar que essas coisas vão comover o coração de Deus para nos abençoar, porque Deus já disse, gente, filhos, meu povo, não tenta usar de outros artifícios para mover as coisas que operam no meu reino. Eu já vou dizer, já vou me adiantando para que vocês não percam tempo. A única coisa, o idioma falado no meu reino, a moeda usada no meu reino, se chama fé. Sâmia, se a coisa mais importante que agrada a Deus é fé, o que é fé? Eu vou dar uma definição muito simples. Fé é você acreditar no que está escrito, sem duvidar e agir à altura daquilo. Ponto final. Deus disse, eu creio, está estabelecido. Isso é fé. Ah, mas os relatórios humanos e naturais dizem isso. Não vivo mais pela carne. Não vivo mais pelo natural. A minha vida agora é pelo Espírito. A minha vida agora quem governa é Deus e as coisas espirituais do reino de Deus. Fé não é algo que nós sentimos. Fé não tem nada a ver com o que vemos. Fé não tem nada a ver, amado, com o que nós podemos tocar. Isso se chama sentimentos. Sentimentos, a gente olha, eu estou arrepiada agora. Ó. Eita, meu Deus do céu, Deus está aqui. Ó, isso aqui, ó. Independente de eu estar arrepiado ou não. Você já parou para prestar atenção como era que um careca, uma pessoa totalmente sem pelos, iria perceber que ele estava arrepiado? Ele nunca ia saber que Deus estava presente, porque ele não tem os pelos para mostrar. Existem coisas. Você já parou para prestar atenção que um cego, às vezes a gente pensa que o poder está presente porque a gente vê gente pulando, ou gente chorando. Então isso significa que um cego nunca ia poder provar dessas coisas, porque ele nem sempre vai ver a manifestação do que está acontecendo na vida das outras pessoas. Você está entendendo? Agora, você também entende e percebe como nós vivemos pelos sentimentos? Eu vou te contar uma historinha. Posso? Eu estava ministrando num evento uma vez. E uns 2 dias antes, eu estava dando um trato nas unhas do pé. E a ponta da tesoura escapou. E ela entrou na lateral do meu dedão. Entre a unha aqui. E aquilo infeccionou. E muito. Meu dedo ficou desse tamanho. Claro que eu estou usando um pouco de drama para que você tornar a coisa mais dramática. Mas só para você ter um pouco de noção, eu não aguentava baixar a perna, porque a cabeça do meu dedo ela ficou tão infeccionada que dava pressão e começava a latejar muito. E aquilo criou aquilo que eu não quero dizer que é muito... Ficou infeccionado. E esse lugar que eu estava fazendo muito frio. Muito frio. E eu ia ministrar nesse evento e era impossível eu usar algum tipo de sandália. Estava muito frio. E eu ia ter que colocar botas. E a minha bota, o bico dela é bem parecido com esse sapato que eu estou agora. Que tem um amigo que disse que é sapato de matar barata no canto da parede, né? Bico fino. E os seus dedos dentro ficam assim. Agora imagina, eu não estava conseguindo baixar o pé por causa da pressão que aquilo causava. O dedo desse tamanho, não aguentava nem tocar. E ainda ter que colocar o pé dentro de uma bota de bico fino. Agora imagina,
Eu estou lá ministrando, na hora que a unção vem, parece que dá um anestésico do alto da sua cabeça à planta do pé. Comecei a ministrar. Só que no final, Deus disse para eu fazer um apelo específico. E quando eu fiz esse apelo específico, uma faixa de mais de 30 pessoas vieram para frente. Mais de 30. E as pessoas estavam tudo aqui enfileiradas, e eu comecei a impor as mãos sobre essas pessoas. Agora, quando eu estava, geralmente, quando você está orando por pessoas, aqui isso não acontece em BH, isso não acontece porque o povo daqui é fervoroso, se liga com o povo que está recebendo oração, não fica conversando aí, olhando para o relógio e abrindo a boca, isso não acontece aqui. Mas nesse lugar que eu estava, o povo se desligou porque eles não eram eles que estavam na frente, então eles começaram a conversar, começaram a olhar para o relógio, começaram a bater papo, e eu continuei orando pelas pessoas aqui. Só que quando eu cheguei numa determinada moça, ela estava com uma bota, tipo aqueles coturnos de soldado, só que de salto alto. E o salto daquela bota era aquele salto grosso. E a bendita, abençoada, ungida, filha do rei, princesa do Senhor. Crente não pode xingar, entendeu? Então a gente abençoa. Quando eu impus as mãos sobre a bendita, ao invés dela cair, como todo mundo estava caindo, a bendita deu uma escorregada para frente. Agora, mesmo que você tivesse umas 20 pés, quando você tem um machucado, parece que todo mundo faz disputa para acertar exatamente naquele que não pode ser machucado. E na hora que ela escorregou, com aquele salto delicado que ela estava, que ela escorregou para frente, a ponta daquele salto foi exatamente em cima do meu dedão. Agora, eu não estava aguentando tocar. Aquilo já estava com pressão dentro da bota. Amados, na hora que aquilo aconteceu, é claro que eu não vou fazer como eu fiz naquele dia, porque graças a Deus está tudo ok aqui, não tem ninguém pisando no meu pé, espero que daqui para o final não. Mas eu peguei e eu fiz algo mais ou menos assim, só que numa potência muito maior. Eu comecei a pular com um pé só. Levantei o pé e comecei a pular com um pé só e gritei, aleluia! Glória a Deus! E comecei a gritar, que nem uma doida, de tanta dor que eu senti. Agora, pergunta para mim, o que aconteceu? Às vezes eu não entendo o que passa na cabeça das pessoas. Porque para eu estar naquela condição, pulando com uma perna só, gritando, glória a Deus, aleluia, Maranata, Hosana, ora vem Senhor Jesus, eu não entendo o que passa na cabeça de alguns crentes, de que Deus estava brincando de amarelinha comigo? Que tipo de experiência espiritual a irmã Sâmia estava tendo naquele momento, pulando com a perna só? Eu quero te dizer, amado, diante do Senhor, houveram pessoas naquela fila que eu nem precisei impor as mãos. Elas caíram sozinhas. Pessoas que estavam sentadas antes, só olhando assim e tal. Teve gente que foi batizada no Espírito Santo. Queridos, agora, resumindo, sabe o que foi que eu fiz? Teve gente que começou a pular, teve gente que começou a correr. Aquilo virou uma festa. Eu simplesmente vim para a plataforma era mais alta, me sentei e fiquei olhando. Eu não fiz absolutamente mais nada. Agora eu te digo, quem foi que fez aquilo? A unção do pisão no dedo machucado. Não foi não? Agora, nós estamos aqui para a gente pensar. Aquelas pessoas, e eu vou te dizer, elas verdadeiramente, muita gente ali foi curada, batizada no Espírito Santo, receberam respostas. Eu te pergunto, o poder
para realizar aquilo, só ficou presente depois que eu levei o pisão? Ou já estava presente e estava esperando alguém ter uma atitude para se apropriar do que estava disponível? Quando você fica inerte, você está desconsiderando combustível disponível para dar carga para você andar. E sabe por quê? Porque você não tem conhecimento de que aquilo está disponível na hora, no lugar e no tempo que você precisa. E que você não precisa sentir um arrepio. Infelizmente, naquele dia, as pessoas se disponibilizaram, ou as pessoas tiveram uma atitude, porque viram algo que pensaram que era espiritual da minha parte. Só que mal eles sabiam que eu estava na carne pura, eu estava no osso, no tutano, amado, porque a minha vontade foi de levantar aquela mulher e bater nela. Agora, se uma interpretação errada que a pessoa está tendo de uma suposta manifestação do poder sobre a vida de uma pessoa é capaz de liberar o poder na vida de alguém, imagina você liberando sua fé sobre o que a palavra de Deus diz e sobre uma verdadeira ação da palavra na sua vida, o que ela não vai fazer. Então nós temos que parar de esperar que alguém pule com uma perna só para termos uma atitude de fé e de nos apropriar daquilo que já está disponível. Você entende? Isso é fé. Fé não tem nada a ver com o que você está vendo, nem com o que você está sentindo. Deus disse, o poder está dentro de mim, porque o Espírito Santo está dentro de mim, eu vou receber hoje. Nós temos que entender que Deus, amado, não chamou e separou o povo dele para ficar igual ou pior do que o povo do mundo, porque tem ímpio que anda mais em paz do que muito crente. Tem ímpio que é muito mais longânimo e muito mais verdadeiro e tem muito mais caráter do que muito crente. Agora isso é o quê? Vergonha para nós. Porque nós temos o sangue de Jesus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos a unção de Deus em nós temos os anjos que nos guardam, nós temos a garantia e a habilidade e capacidade do Senhor que onde colocarmos a nossa mão vai prosperar e estamos vivendo como miseráveis. Vergonha! Então será que não chegou a hora da gente chegar e dizer, diabo, você me enganou até hoje, mas a partir de hoje eu tomo uma decisão, eu vou ser um garimpador da palavra de Deus, eu vou descobrir tudo aquilo que eu sou, que eu tenho e que eu posso, eu vou saber exatamente quem Deus é, e eu vou saber também exatamente quem você é para colocar você no seu devido lugar. Não adianta nós querermos ser como aquele homem de 1,80 com 45 quilos, agarrado e atracado com o diabo. Quem vai apanhar somos nós. Mas uma vez que você descobre quem é você nele, você não vai enfrentar o que o diabo está fazendo, amados, na sua própria força. Porque só quando ele olhar para você, que entende que ele está em você, ele vai olhar e vai dizer, opa, pegando o beco, esse aí eu não me meto não. Houve um homem conhecido e denominado como apóstolo da fé, que viveu no século passado. O nome dele é Smith Wigglesworth. Diga Smith Wigglesworth. Ele foi conhecido como apóstolo da fé. Porque, amados, ele era aquele homem que, certo com Deus, ele tinha várias expressões que ele dizia e uma delas era, Deus falou, eu creio, ponto final. Acabou, não tem mais. Através desse homem, Deus ressuscitou 21 pessoas da morte. Porque ele decidiu crer no que estava escrito. Ele entendeu quem ele era em Cristo. Ele entendeu o que era que ele tinha em Cristo. Ele entendeu também o que ele podia fazer em Cristo. E um belo dia, ele estava dormindo no seu quarto. E ele acordou com uma presença maligna. Quem aqui já percebeu a presença ou já percebeu a presença de demônios? É horrível, não é? É uma coisa pesada, é uma coisa ruim.
Agora, muitas vezes acredito que essas percepções a gente não chegou a ver. E a gente já se sentiu ruim. Agora, ele, quando teve essa experiência, ele foi acordado por essa presença maligna. Quando ele abriu o olho, o diabo estava em pé, no pé da cama dele. Agora, se talvez isso acontecesse com alguns crentes, naquele dia mesmo aquele crente iria para a glória. Alguns se fingiriam de morto. Outros ainda diriam, diabo, eu estou na igreja, mas eu sempre defendi você. Não é? Não, diabo, eu já disse para eles, diabo não é tão ruim assim como vocês pensam, não. E alguns talvez fossem para debaixo da cama. Mas sabe o que ele fez? Ele, quando abriu os olhos que viu o diabo, ele olhou para ele, mesmo com todas aquelas percepções nos sentimentos, no corpo dele, ele olhou para ele e disse, é só você? Ei, e voltou a dormir. Meu irmão, eu vou te dizer, isso é uma consciência poderosa de que não é na sua força, é que o poderoso está dentro de nós. E se o poderoso é por nós, quem será? Ele não se levantou, ele não deu um pulo da cama, vixe! Sangue de Jesus tem poder, né? Para trás de mim, Satanás. Não, ele não começou uma batalha espiritual com o diabo ali. E sabe por quê? Quando você tem interesse de conversar com alguém, vamos supor, como é seu nome? Daniele, e o teu? Beto? Pronto. Vamos imaginar que Daniele, olha para Beto, Daniele. Está aí conversando com Beto e tal, e coisa e tal. E vamos supor que eu estou querendo atrapalhar a coisa. Ah, eu estou interrompendo. Eu fiquei, mas ela continua falando com ele, olha para ele. Aí está lá, ela nem olha para mim, nem ele olha para mim. Se os dois desconsiderarem a minha presença, eu estou sendo estimulada a continuar tentando conversar com eles? O que é que eu faço? Eu tenho que sair. Sabe por que o diabo continua falando com você? Porque você está ouvindo e dando atenção para o que ele está dizendo. Porque na hora que você olhar para o autor e consumador da sua fé, começar a ouvir apenas o que a palavra diz, atentar apenas para o que a palavra está dizendo, o diabo vai dizer, seu chato, que droga, não dá nem para bater um papo com você. E vai procurar alguém que está distraído. Amado, se você está ouvindo só o que o diabo diz, eu tenho dúvidas quando um crente diz, não, porque o diabo tem me falado, eu tenho dúvidas se esse crente lê e ora. Porque crente que conversa com Deus e medita na palavra, não tem tempo para ficar ouvindo o que o diabo diz. A Bíblia não diz que ele não ouve, ele diz que não considera. Por quê? Porque o que um crente considera é a palavra do bom pastor. A Bíblia diz, o bom pastor, as ovelhas ouvem a minha voz, elas me reconhecem quando eu falo com elas. E elas me seguem. Vocês estão entendendo? Agora, amados, se a gente não começar a ter conhecimento sobre essas coisas, nós vamos continuar sendo enganados, fracos, desnutridos, enfraquecidos, mesmo com todo o desejo que temos de fazermos as coisas para o Senhor, de sermos uma bênção para Deus, mas não vamos ter a capacidade, por quê? Porque não estamos sendo alimentados com as coisas certas. Amém. Essa é a importância de aprender. Porque o nosso maior inimigo não é Satanás. E Deus é tão bom que quando Jesus veio, Ele disse, olha, eu vou deixar vocês para reinarem, já vou resolver o problema com o diabo. Já vou pisar logo na cabeça dele. E já vou também tirar todo o poder da mão dele.
e o poder que era dele, eu ainda vou dar para você. O que você tem que fazer? Não sair da sua posição. Eu estou quase terminando e vou quase terminar com esse exemplo. A nossa luta com o diabo não é de igual para igual. Por que não é? A Bíblia diz que Satanás foi colocado aonde? Debaixo dos nossos pés, não é? Agora, Efésios 1, no versículo 23, diz que Deus pôs todas as coisas sob os seus pés. Ou seja, Deus colocou todas as coisas, inclusive o diabo, debaixo dos pés da igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Aí ele também diz que nós estamos assentados nos lugares mais altos, à direita de Deus, em Cristo Jesus. Agora, olha só, onde é que o diabo está, gente? E onde é que nós estamos? Bem acima. Então, um está bem acima e o outro está bem abaixo. Ok? Deixa eu exemplificar. Quem lembra? Quem já ouviu falar em Mike Tyson? Quem aqui já assistiu a luta de Mike Tyson? Uma vez eu tive tanta raiva, eu fiquei de madrugada assistindo para assistir uma luta dele. 3 horas da manhã. Ele entrou, fez pum, acabou a luta. Isso, quantos segundos? 8 segundos. Pense na raiva. Agora, quem aqui também já ouviu falar sobre Popó? Colaboro. Vamos dar um incentivo para o atleta nacional. Agora, Mike Tyson era que categoria no boxe? Peso? Pesado. E Popó? Peso pena. Não é? Agora, vocês lembram daquela luta que teve, que fizeram uma vez, estavam fazendo um negócio, uns eventos aí, fizeram uma luta com Popó contra Mike Tyson? Quem lembra dessa luta? Sabe por que você não lembra? Porque ela nunca teve. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que ela nunca teve? Porque, amados, existe uma regra que lutadores, eles só podem lutar com alguém da sua mesma categoria. Então, Popó, por ser peso pena, jamais poderia lutar com Mike Tyson peso pesado, porque eles eram de categorias diferentes. Para haver uma luta entre eles, ou o Popó tinha que crescer e se tornar um peso pesado, ou o Mike Tyson tinha que descer para se tornar um peso pena. Alguns o elevador já subiu, o outro está emperrado no térreo ainda. Por que você... Agora vamos lá. O diabo foi colocado aonde? Peso pena. Nós estamos aonde? Acima, à direita de quem? Com quem habitando dentro de nós? O maior, peso pesado. Por que é que você quer descer de lá para brigar com o nada aqui? Nessa luta não é, amados, de igual para igual. Porque ele nunca está longe de ser igual a nós. O diabo, toda a intenção de querer roubar de você o conhecimento, é para que você saia da sua posição de rei e sacerdote em Cristo e desça para ser um humano apenas, apoiado na força do seu braço, governado pelos seus sentidos e pelos seus raciocínios, onde a oficina e a arma que ele tem é a sua mente.
Quando você anda pela sua mente e pelos seus sentimentos, você se igualou a Ele. Porque quem é peso pesado não vive pelos seus sentimentos nem pela razão, anda e se move pelo Espírito da fé. Amém? Então não sai da sua posição. O diabo está o tempo todo olhando para cima, dizendo: ei, olha isso aqui, olha esse problema, olha aquilo, olha esse sentimento. E você está lá. Quando você tira os olhos de quem você é nele e olha para baixo, você está lutando de igual para igual, e de igual para igual você perde. Porque você só tem vitória porque você está nele. Nele. João 8,32 diz: conhece a verdade. O que é a verdade? A doutrina da minha igreja? Não. A palavra é a verdade. E isso eu não estou criticando a sua igreja, amado. Eu não estou dizendo isso, mas existem pessoas que eles acreditam tanto no que todo mundo diz só porque levam um título de ministro. E não sabe o que está escrito. E muitas vezes estão engolindo espinhas que vão engasgar a sua vida espiritual e matar você. Quando a verdade da palavra liberta, fortalece, capacita e habilita você para ser exatamente o que Deus quer que você seja e cumpra o seu propósito sobre essa terra. Então, como você vai saber se tudo o que você está ouvindo está escrito e está alinhado com a palavra, se você não a conhece? Amém? Eu não estou aqui, amado, vendendo, nem chamando você, por causa do rema. Porque eu mesma tive que me sentar nessa cadeira. Eu entendi que eu precisava conhecer quem Deus é, quem o diabo é, quem eu sou, o que eu tenho, o que o diabo tem, o que Deus tem. O que eu posso, o que Deus pode e o que o diabo pode. E quando eu me sentei e disse: Senhor, eu quero aprender. A minha vida começou a ser transformada. E eu comecei a provar de liberdade em cada área da minha vida. Amém, queridos? Não é por causa do rema. Nós estamos aqui para propagar a palavra que vai ter um poder de transformar a sua vida. Amém? Temos algo a fazer nesses últimos dias. Quantos de vocês acreditam que estamos vivendo nos últimos dias? Então nós temos muita coisa e muito trabalho. Mas não temos a força para fazer se nós não estivermos bem alimentados por dentro. Amém? Glória a Deus. Essa escola é interdenominacional, se você não conhece ela. Ela é interdenominacional, nós não temos nenhuma intenção em que você saia da sua igreja, abandone a sua igreja, para ficar se congregando aqui. Nós usamos o prédio da igreja local porque nós precisamos de um espaço físico para estabelecer a escola. Mas essa escola, ela é interdenominacional. Ou seja, é aberta para que todas as pessoas que têm fome e sede de conhecer as Escrituras e aprender mais, para ser uma pessoa capacitada e habilitada, tenha de vir e estudar. Então, por isso que nós nos estabelecemos aqui. Mas você é livre para vir, para fazer e ser uma bênção na igreja que você faz parte. Amém, queridos? Então, quem gostou da aula de hoje? Então, como diz o próprio nome, é uma aulinha demonstrativa. Existem muitas coisas que eu poderia falar aqui, mas se você quer saber mais, então você tem que se matricular para saber o resto. Ok? Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. E espero que eu possa ver vocês sentados nessa cadeira. Amém? E eu te digo, amado, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Venha.